Cruzeiro simplesmente humilhou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Eliminou o seu grande rival. Cara, que futebol, que jogo. O Cruzeiro que venceu o jogo de ida pelo placar de 2-0 com o gol do Fabrício Bruno. Cara, um golaço do Fabrício Bruno. E o gol do Caio Jorge, 2-0 lá na Arena MRV. E no Mineirão, 2-0 também. Cara, que show aí do Caio Jorge. 2 gols aí do artilheiro do Cruzeiro. O maluco tá jogando uma barbaridade. Se você quer o de paraquedas aqui no meu perfil, já me segue aí. Tem conteúdo de futebol toda semana. Bora falar um pouco desse confronto, desse grande clássico mineiro aí, nas quartas de final da Copa do Brasil, onde acabou passando o Cruzeiro. Passou o time que jogou mais bola, passou o time que jogou mais futebol. Cruzeiro e Atlético Mineiro, que é simplesmente um dos maiores clássicos aí do futebol brasileiro. E cara, foi um jogo aí que apareceu, né, um confronto que apareceu nas quartas de final da Copa do Brasil e que o Cruzeiro foi totalmente dominante, totalmente superior. A Raposa conseguiu um bom resultado, né, cara? Conseguiu vencer 2-0 dentro da casa do Atlético Mineiro, dentro da casa do Galo. E o Atlético Mineiro precisava reverter esse placar no jogo da volta, lá no Mineirão. Precisava de 2 gols para levar para os pênaltis e 3 gols para passar. Mas não, cara, não seria uma missão fácil, porque o seu rival, né, querendo ou não, o Cruzeiro está em um momento melhor, tá brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, é um dos favoritos ao título aí da competição. Evidentemente não seria uma missão fácil para o Atlético Mineiro, mesmo se tratando de clássico, não seria uma missão fácil assim vencer esse Cruzeiro, ainda mais dentro da sua própria casa. E o que foi o jogo? Cara, Caio Jorge já abriu o placar para o Cruzeiro ali precocemente, aos 5, 6 minutos ali do primeiro tempo. Caio Jorge aí, cara, que temporada absurda aí do centroavante do Cruzeiro, meu amigo. Que temporada, que futebol que o Caio Jorge está apresentando aí. Caio Jorge que inclusive era dúvida para esse confronto contra o Atlético Mineiro. Ele que era dúvida, Caio Jorge que acabou se machucando contra o Chile, né? Estava na seleção brasileira nessa data FIFA. Era dúvida, acabou chegando. Teve toda aquela preparação, né, para que ele possa entrar em campo ali contra o Atlético Mineiro. Teve todo esse tratamento, mas o Caio Jorge era dúvida. E assim, o cara simplesmente entrou no jogo e destruiu. Com esses 2 gols marcados, Caio Jorge chegou a 20 gols na temporada, em mais de 30 jogos aí. Cara, assim, Caio Jorge é um dos melhores aí atacantes do futebol brasileiro, não tenho dúvidas aí. O trabalho dele, né, esse sucesso do Cruzeiro aí nesse ano, deve-se muito a esse ano que ele tá vivendo aí no futebol brasileiro. Já o Atlético Mineiro, né, cara, era a estreia do Sampaoli, sob o comando do Galo, pegou aí, né, cara, essa missão que era vencer o Cruzeiro. Depois que o Cuca saiu, foi demitido após a última derrota. E assim, cara, o Sampaoli entrou numa fria, né, mas é um trabalho que ainda vai começar. O São Paulo ainda vai dar a cara dele para esse Atlético Mineiro. E assim, rapaziada, o Galo agora, que a partir em diante, tem apenas 2 competições com essa eliminação aí da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro tem agora como prioridade, né, o Campeonato Brasileiro, que eu acho que é a prioridade aí máxima aí, do Atlético Mineiro. E agora tem também a Sul-Americana. Essas 2 competições aí apenas para o Atlético Mineiro se preocupar nesse ano de 2025. Sendo assim, o Galo acaba caindo nas quartas de final da Copa do Brasil, caindo aí para o seu maior rival. E o Cruzeiro, que agora está na semifinal e vai enfrentar nada mais, nada menos do que o Corinthians. Pois é, meus amigos, um grande jogo aí nessa semifinal. O Corinthians que não teve muita dificuldade de passar do Atlético Paranaense. E assim, vai ser um confronto muito equilibrado aí nessa semifinal. A Raposa do Leonardo Jardim, que vai em busca de conquistar, quem sabe, o seu 7º título aí da Copa do Brasil. O Cruzeiro tem 6, é o maior vencedor dessa competição, é considerado aí o rei de copas. Já o Corinthians, quem sabe, conquistar o seu 4º título. O Corinthians tem 3 títulos aí de Copa do Brasil, a sua última conquista foi, se não me engano, em 2009. Um duelo de 2 grandes técnicos aí. De um lado, o Leonardo Jardim do Cruzeiro e do outro, o Dorival Júnior do Corinthians. Os 2 times estão em situações um pouco diferentes aí no Campeonato Brasileiro. Mas, cara, é Copa do Brasil, é semifinal.
tudo pode acontecer. E assim, eu acho que não tem favoritismo. Mas e aí, o que vocês acharam desse grande clássico mineiro? Da vitória da Raposa diante do Atlético Mineiro. Foi uma vitória maiúscula. Nada melhor do que você vencer o seu rival. Melhor ainda, eliminando ele de uma competição tão disputada, tão acirrada como é a Copa do Brasil. E você aí do outro lado, consegue talvez cravar qual time será o campeão dessa edição? Já deixa aqui embaixo nos comentários, quero ver quem vai cravar, beleza? Olha, não esquece de seguir, né? Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, tem conteúdo de futebol toda semana. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.